Fala pessoas, tudo bem? Os processos que o HulkBR está ameaçando contra quem fala mal dele fazem sentido? Tá certo usar o direito como forma de ameaça e tentativa de censura? Bora trocar uma ideia sobre isso. Como de costume, preciso dar uma breve contextualizada para fazer sentido para as pessoas que ainda não estão sabendo do caso. Seguinte, esse cara aqui, HulkBR, é um youtuber com mais de 2 milhões de inscritos, que faz vídeos para o público infantil. Ele é a definição de vergonha e antiética dentro da plataforma. Há alguns meses a galera se indignou com o conteúdo que ele estava produzindo, sempre repetitivo e exaustivo, com thumbs absurdamente apelativas que claramente não são apropriadas para o público infantil. No final da prosa, ele aparentemente tinha se arrependido e voltado a se empenhar em produzir um conteúdo adequado e de qualidade. Infelizmente, a redenção foi curta e o conteúdo apelativo voltou, mas dessa vez a Central mostrou que tinha coisa bem mais séria acontecendo. O HulkBR tá, literalmente, usando gameplay de canais gringos para fazer seus vídeos. Ah, Jota, qual o problema? É só ele dar o crédito. Então, esse aqui é o problema. Sei lá, ele é aqueles caras que fica de cinza parado, né? Lá, vamos lá de novo nele, ó. Toma! 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 Mano, o cara tá encenando uma gameplay. É tragicômico, sério. Eu fico com uma confusão de sentimentos que ficam variando entre rir e sair gritando de raiva. O cara é a definição de vergonha. Ele não se dá o trabalho de jogar o jogo. Ele pega um controle e finge que tá jogando. Numa situação dessa, a gente pode pensar que não tem como piorar. Mas acreditem, o poço do Hulk é infinito, não tem fundo. Ao invés de ele admitir o que fez, pedir desculpas e abaixar a bola, ele achou que seria uma ideia genial apagar os vídeos e tentar calar quem estivesse falando dele, fingindo que nada tivesse acontecido. Ok, Jota, quando entra o processo nessa história? Exatamente agora. A solução que ele encontrou foi usar o direito como ferramenta de ameaça. Se eu não tenho como controlar a mente das pessoas, vou ameaçar processá-las e assim, pelo medo, censurá-las. É claro que se a pessoa não tem uma assessoria jurídica para avaliar a situação, ela vai ficar desesperada quando receber esse tipo de ameaça. Dá uma olhada nos e-mails que ele mandou para a Central, e que com certeza também mandou para os outros canais que falaram mal dele. Olá, estamos avisando que entraremos com um processo por calúnia e difamação. Mais detalhes com minha equipe jurídica que entrará em contato. Peço que apague todos os vídeos que usam o meu nome do seu canal, ou realmente vou ter que tomar atitudes jurídicas. O mais frustrante nisso é a desonestidade intelectual. Ele se aproveita do medo e deturpa completamente a função do direito da justiça. Jota, quer dizer que o que a Central fez não foi crime de calúnia? Posso gravar um vídeo falando dele sem medo? Exato. Não tem nada de errado abordar o tema e expor o que aconteceu. Eu vou explicar. Para isso ficar mais claro, a gente vai olhar para esses dois crimes, calúnia e difamação. São esses crimes que normalmente são usados de pretexto por pessoas famosas para ameaçar quem os critica. Então vamos lá. A calúnia consiste no seguinte: artigo 138 do Código Penal. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ou seja, basicamente, dizer que alguém cometeu um crime é crime. Ah, então tá de boa. A Central não acusou o Hulk de crime nenhum. Na verdade, acusou sim. O artigo 184 do Código Penal define como crime a violação dos direitos do autor. Ué, Jota, se é crime, foi calúnia, não? Então, não. Se a gente olhar o parágrafo 3º do crime de calúnia, a gente vai ver que é possível a exceção da verdade. Isso quer dizer que, se o cara realmente cometeu o crime que você está acusando ele, sua afirmação não é caluniosa. Só que aqui entra a sutileza que o Hulk quis explorar. Se a gente voltar para o parágrafo 3º do crime de calúnia e olhar o inciso 1, vamos ver que, se o crime for de ação privada, enquanto o caso não for julgado, não haverá exceção da verdade. E bom, o Hulk ainda não foi julgado por nada. Então, basicamente, o que ele está querendo é passar a ideia de que o crime que ele cometeu é de ação penal privada e que, enquanto ele não for julgado, as pessoas não podem falar que ele é criminoso. Quanta desonestidade intelectual. De verdade. Calma aí, Jota, calma aí. O que é crime de ação penal privada? Seguinte, de forma bem resumida, a gente tem dois grupos de ação penal, as públicas e as privadas. A pública é quando a pessoa que sofreu o crime não vai precisar de um advogado para representá-lo. É o Ministério Público quem vai assumir esse papel. E na ação penal privada, a pessoa que sofreu o crime vai precisar de representação, de um advogado. O crime que o Hulk cometeu é esse aqui. Artigo 184 do Código Penal. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. E é aqui que a sacanagem vai ficar clara. Esse artigo permite os dois tipos de ação penal.
O caput, ou cabeçalho do artigo, vai ficar ligado com a ação penal privada. Só que, se o que aconteceu se encaixar no parágrafo 1º, se a violação consistir em reprodução total ou parcial com o intuito de lucro direto ou indireto, a gente vai ter ação penal pública. Huck, meu querido, seu vídeo não tinha o intuito de lucrar? Tinha, né? Claro que tinha. Portanto, ele fica condicionado à ação penal pública e, por consequência, não há crime de calúnia em te acusar de cometê-lo. Entendi, Jota, mas ainda tem a difamação, né? Sim, o crime de difamação é o seguinte: artigo 139 do Código Penal. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, a difamação não admite a exceção da verdade. Isso quer dizer que, ao falar que o cara cometeu um crime, que de fato ele cometeu, você pode não estar caluniando ele, mas pode estar difamando. Então ferrou, os caras destruíram a reputação do Huck. sim, de fato. Mas tem um porém enorme aqui. O Huck tem 2 milhões de seguidores, se expõe e interage com o público faz um bom tempo. E a consequência disso é que ele acaba se tornando figura pública. O ponto é que, quem é figura pública tem alguns direitos flexibilizados. O cara tá mais suscetível a críticas porque ele se expõe ao público e tem influência sobre uma parte dele. E justamente por isso que o direito flexibiliza a proteção contra essas pessoas. É claro que há limites nessa flexibilização, mas enquanto as críticas estiverem dentro dele, não se pode falar em difamação. Ok, Jota, mas como eu sei se eu tô ou não dentro desse limite? Bom, por trás disso há um conflito entre alguns direitos fundamentais. A honra versus liberdade de expressão e direito de informação. E de fato é difícil dizer exatamente onde está a linha que define o limite para cada um deles. Por isso é muito importante olhar para cada caso em específico. Se a pessoa é figura pública, tem uma certa influência e fez algo reprovável, expor uma opinião crítica sobre esse comportamento, contanto que não se ultrapasse o contexto e comece a ofender todos os aspectos possíveis da pessoa que não tem nada a ver com a atitude que ela teve, não é uma violação à proteção à honra. Não tenham medo de criticá-lo. Mas Jota, não dá pra ter certeza que não vai acontecer nada. A gente nunca sabe o que passa na cabeça dos juízes. Tem razão. Essa é a parte mais frustrante. Mesmo tudo indicando que as cartas estão contra o Huck, não dá pra ter 100% de certeza. Nunca. Isso que eu disse é apenas minha interpretação como estudante de direito e fruto de conversas com colegas e professores. Sempre haverá aqueles 2% de chance do Huck ganhar um possível processo, e esses 2% podem custar muito caro. Infelizmente, o direito acaba sendo uma luta de quem tem mais poder financeiro para lidar com o processo. E por isso, é extremamente compreensível quem se sente intimidado e prefere retirar o vídeo. Mas eu não posso deixar de elogiar a Central pela atitude de manter suas críticas e não se deixar censurar. Não é só o Huck que toma esse tipo de atitude. Vários influenciadores fazem isso para preservar a imagem, e quem eles acabam atingindo com mais intensidade são os canais de opinião. Fico com raiva só de imaginar a frustração de se dedicar a um vídeo, fazer pesquisa, roteiro, se dedicar a um bom áudio, a uma boa edição, para receber esse tipo de ameaça, de quem é incapaz de reconhecer o erro. Espero de verdade que o YouTube tome as devidas providências contra o Huck. Muito obrigado por ouvir a minha opinião, tamo junto, e até a próxima.